Bem-vindo a mais um Vem pro Cenáculo! Olha que momento maravilhoso, que dia lindo! Hoje o Senhor preparou para você uma palavra que vai trazer refrigério ao teu coração. Uma palavra que eu tenho muita certeza será a resposta de Deus para a tua vida. Sabe, queridos, nós vivemos num mundo de tantas incertezas, de tantas decisões rápidas e impensadas, uma ansiedade constante. Meu Deus, nós somos tão acelerados com tudo, mas todos os dias nós fazemos questão de parar ao meio-dia. Sabe para quê? Para receber uma palavra de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Mas antes de eu falar um pouco desse mundo acelerado, de tudo isso que tem nos rodeado, eu quero te convidar a ser um abençoador. Como, pastora? Você pode ser um abençoador enviando o link dessa transmissão para as pessoas que você ama. Compartilhe, coloca lá no seu status. Começou, chame os seus amigos, chame os seus familiares, seja um abençoador. Essas palavras, cada dia, ao meio-dia, elas têm sido resposta na vida de muitas pessoas. E Deus quer usar você para isso. Amém? Mas eu também quero te fazer um segundo pedido. Se você, por acaso, tem algum pedido de oração, deixa nos nossos comentários. Escreve lá. Sabe? Nós temos um relógio de oração 24 horas e todos os pedidos. O nosso time de apoio, pega cada pedido, leva para o cenáculo e dali 24 horas por dia estamos orando. Então você que está me assistindo agora, deixa o seu pedido de oração e compartilha para os seus amigos. Seja um abençoador, mas também seja abençoado com as nossas orações. Amém, queridos? Bora lá? Bom, hoje eu quero chamar a tua atenção para refletir nessa correria, nessa vida tão, meu Deus, tão acelerada que nós vivemos. O dia tem 24 horas e nós não conseguimos fazer tudo. Eu não sei, mas você já deve ter pensado comigo, olha, o dia passou tão rápido. Nossa, meu dia deveria ter 26, 30 horas. Não consegui fazer tudo, né? Eu também já passei por várias situações assim. E às vezes eu mesmo falo, meu Deus, como eu nem vi passar o dia. Mas é interessante que no meio de tudo isso, algo que tem acontecido na nossa sociedade é ansiedade. Ansiedade. O que é ansiedade? É o excesso de futuro. É quando nós temos medo do amanhã, é quando o nosso coração tem receio do que pode acontecer. Nem aconteceu, mas eu já tenho medo. Eu já estou inseguro. Eu já sofro, o corpo sofre. Por algo que nem aconteceu. Eu nem sei se vai ser assim, mas o medo do que pode acontecer, ansiedade, como eu vou pagar uma conta? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o meu aluguel do mês que vem? Será que eu vou conseguir arcar com as despesas do meu estabelecimento? E se meu pai morrer? E se minha mãe morrer? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar dos meus filhos? Olha, são dúvidas terríveis. São N situações, N questionamentos. E muitas vezes nós buscamos a resposta para essas questões, para esses medos, em lugares que não podem trazer a resposta que o nosso interior precisa. Nós buscamos resposta através de autoajuda, através de pessoas. Buscamos resposta, sabe? Alguém precisa me responder porque eu estou sofrendo com a ansiedade, com essas angústias, com esse medo. E nós procuramos no Google, nas redes sociais. Tentamos fugir desta ansiedade assistindo filme, distraindo a cabeça. Mas
não paramos para perguntar para quem realmente pode resolver os nossos conflitos internos. Buscamos em todos os lugares, mas não olhamos para Ele e perguntamos: Senhor, o que o Senhor acha disso? O que o Senhor acha do meu medo? O que o Senhor acha desta preocupação? O que o Senhor tem para mim, para o meu futuro? Eu quero te convidar nesta tarde, nesse início de tarde, a voltar os teus olhos aos céus e perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu achas? Porque a palavra de Deus, ela sempre terá resposta para a tua vida. Os céus governam e os céus têm resposta, e essas respostas podem trazer paz para o teu coração, podem mudar o rumo da sua história. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha só, diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos, sejam conhecidas as suas petições diante de Deus. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, meu querido, nesta tarde, o Senhor te convida a mudar o seu estilo de vida, a forma como você permite que os problemas, as ansiedades, as crises, os medos governem a sua mente. O Senhor te convida a depender de Deus. Depender de Deus. Nesse texto que nós lemos de Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina a apresentar a Deus, a entregar a Deus todas as coisas. Leia comigo novamente. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, tudo é absoluto, tudo não é alguma coisa, não é somente aquilo que eu não consigo resolver, é tudo, em tudo. Apresente diante de Deus cada decisão, cada insegurança, cada medo, apresente tudo, cada choro, cada saudade, tudo. Coloque tudo, se esvazie, permita com que o Senhor tome tudo de você, para que Ele possa trazer sobre a sua vida a paz que preenche todo o seu interior. E a paz que excede todo entendimento guardará todo o vosso coração e toda a vossa mente. É o tudo para receber o tudo. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos convida a sermos dependentes dEle. Dependa do Senhor. Mas como eu posso entregar? Através da oração. Oração é relacionamento. É a hora que eu falo com Ele, é a hora que eu, verbalizo, eu me desprendo, eu ponho para fora, sai da sua boca, sai do teu interior. A boca fala do que o coração está cheio, e se o coração está cheio de ansiedade, deixa a boca falar, deixa a boca verbalizar. Salmos capítulo 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho, toda a sua vida ao Senhor. Confia nele, totalmente nele, e deixa Ele fazer. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Entregue-se tudo, o todo. O próprio Jesus orava, Ele se esvaziava, Ele orava constantemente a Deus. Ele vivia uma busca de intensas orações ao Pai. Então, se o próprio Jesus, Ele foi o nosso modelo, Ele é o nosso modelo, Ele entregava tudo ao Pai, por que eu quero carregar os problemas, as angústias, os medos, as ansiedades
na minha vida. Se o próprio Jesus nos ensina a entregar, eu não posso reter. Entrega tudo. Então, viva uma vida de dependência ao Pai. Em segundo lugar, se relaciona com Deus. O relacionamento com Deus é pessoal. Salmos capítulo 27, versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: busque a minha face. O Senhor nos chama a ter esse relacionamento íntimo. Ele quer se revelar a você. Ele quer se mostrar a você. Ele quer que você veja a face dele. Sabe, às vezes você não consegue enxergar os olhos do Senhor. Não consegue entender que Deus te ama porque você está vendo só os problemas. Busque a face do Senhor. Ele nos chama, o Senhor nos chama a ter um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal. O Senhor nos conhece. Ele sabe as angústias do nosso coração e Ele tem resposta para o nosso coração. Confia, entrega. E em terceiro lugar, o Senhor nos chama, sabe, a confiar nele tudo da nossa vida, inclusive as nossas decisões. Quantos de nós sofremos as consequências de não perguntarmos para Deus o que o Senhor quer? Quando nós lemos em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, olha: não estejam quietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, sejam entregues as vossas petições, nas decisões pequenas, até as mais sérias. Muitas vezes, nós resolvemos por nós mesmos, sem perguntar para Deus, as decisões que nós achamos que podemos resolver. E entregamos para Deus e corremos para Deus naquilo que nós não podemos resolver. Como se Deus fosse Deus só das coisas grandes. Ei, Deus quer ser Deus absoluto na sua vida. Total. Comece a praticar uma intimidade com Deus das coisas grandes até as coisas pequenas. Filipenses 4,6 diz assim: não fique inquieto, não estejais ansiosos por coisa alguma, por nada, das pequenas às grandes. Aquilo que tira o seu sono, aquilo que não tira o seu sono, entrega para o Senhor. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ninguém tropeça em uma montanha, são nas pequenas coisas. Às vezes nós buscamos a Deus quando a vaca foi para o brejo e queremos que Deus faça um milagre. Tenha uma dependência. Exercite a prática diária, cotidiana, de perguntar para Deus. Sabe? Não busque a Deus falando assim: Senhor, resolve esse meu problema. Não. Não gere o problema para que Deus mude a sua história. Por exemplo, você não pergunta para Deus: Senhor, essa é a pessoa que o Senhor tem para mim? Para o meu casamento, para o meu futuro? Você não pergunta. Aí você casa com a pessoa que Deus não quer, porque foi o seu coração que quis. Deus, na verdade, Ele olhou e falou: você não me perguntou, você quis, não é meu querer, foi o seu querer. E aí você tem um casamento mal sucedido. Aí o marido, a esposa, é aquela pessoa que você não esperava. Mas aí cai a ficha e você fala assim: Senhor, me ajuda no meu casamento. Senhor, muda o meu marido. Senhor, muda a minha história. Senhor, o que eu faço? A resposta de Deus vai ser: eu não mandei casar. Não era ele. Então muitas vezes nós queremos que Deus, Ele resolva o problema que nós mesmos resolvemos. Mas nós precisamos exercitar a prática de perguntar para Deus todas as coisas, entregar tudo para Ele, das coisas pequenas às coisas grandes. Exercite isso.
Em vez de você reagir impulsivamente, ore. Espere Deus falar com você, busque a direção de Deus. E com certeza você vai viver o que a palavra de Deus nos diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em Romanos 12, é o que Deus tem para você. Meu querido, Deus não quer que você viva ansioso, sofrendo. Ele quer que você viva uma vida plena, abundante. Mas para isso, comece a buscar do Senhor as respostas para a tua vida. Talvez você hoje esteja vivendo um momento de uma decisão. Talvez você esteja vivendo a consequência de um erro. Eu quero orar por você. Que o Senhor alcance a sua vida nesse início de tarde. Que o Senhor te dê direção. Que a sua vida possa tomar um outro rumo. Para que você viva a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, o que tu achas? O Senhor tem a resposta para as nossas vidas. O Senhor tem o tempo perfeito. O Senhor é perfeito em tudo que faz. Como nós precisamos aprender a confiar, a nos relacionarmos contigo. Meu Deus, eu oro nesta tarde, nesse início de tarde, por cada homem e cada mulher que está ouvindo esta palavra. Meu Deus, que o coração de cada um seja invadido para viver um relacionamento profundo contigo. Senhor, eu oro também por aqueles que tomaram decisões erradas e talvez estejam vivendo as consequências, os danos das suas decisões. Eu oro para que o Senhor alcance essas vidas com misericórdia, com graça. O Senhor não pode mudar as decisões que nós tomamos porque são decisões nossas, mas o Senhor pode nos dar graça, o Senhor pode nos dar graça para vivermos um futuro diferente. Eu sei, Senhor, que é difícil olharmos para o passado e vermos, Pai, os erros que cometemos, mas nos faz olhar para o futuro, olhar para o Senhor e saber que no Senhor podemos aprender com os nossos erros passados e não errar mais. Meu Deus, dá graça. Ajuda aqueles que precisam tomar suas decisões, dá clareza, dá direção, que eles possam ouvir a tua voz, que a ansiedade não tome conta, mas que a paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada um, que eles vivam, meu Deus, o propósito eterno e soberano do Senhor. Eu os abençoo para isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ei, querido, ei, guarda teu coração, aprende a esperar, deixa a ansiedade de lado, ore, busca a presença de Deus, porque o Senhor tem resposta para a tua vida. E a vontade de Deus é que você viva uma vida plena, de forma a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe a tua vida e amanhã voltamos com mais um Vem pro Cenáculo. Deus abençoe.